Olá, meu nome é Vanessa Garbini, eu sou advogada, sou mestre em Direito pela URGS e as minhas áreas de pesquisa são Direito Internacional, Direitos Humanos e também Direito dos Animais. Eu também sou ativista pela causa animal e é como ativista que eu venho aqui falar hoje com vocês, a convite do professor Rogério, no âmbito do grupo de estudos em direitos animais. Esse projeto super legal, que sempre que eu posso eu compareço, aos sábados, que agora estamos fazendo via remota, né? Mas já agradeço ao professor Rogério pelo convite e espero contribuir um pouquinho para a nossa reflexão, um pouquinho mais nesses momentos de pandemia, de reclusão, para que a gente consiga continuar, né, tocando os assuntos envolvendo os animais e a sua proteção. Eu escolhi um tema, né? O nome da minha fala eu intitulei O que o Fique em Casa da Pandemia pode nos ensinar sobre a transição para o veganismo. E é um tema, claro, relacionado com a pandemia. Eu acredito que vários outros conferencistas também vão falar sobre a relação entre veganismo, proteção animal e pandemia, porque é o assunto do momento, né, inevitavelmente. Mas assim, a gente está sempre ouvindo coisas novas, então de repente eu trago para vocês algumas reflexões, algumas ideias que vocês ainda não tenham ouvido, ou simplesmente para reforçar o que já foi dito. Então me perdoem se eu for um pouquinho repetitiva, né, com alguns conceitos ou com algumas coisas que também os colegas vão trazer. Bom, a primeira relação do veganismo, e vocês me peçam, vou pedir desculpa que eu vou sempre dar uma olhadinha aqui no roteiro que eu fiz para não me perder na fala com vocês, tá? Que eu pontuei uma série de coisas que eu não quero deixar de mencionar. Então, a primeira relação que existe do coronavírus com a causa animal e com o veganismo, ela é bem evidente, né? É o consumo de animais, né? Foi isso que nos levou à situação que a gente está hoje, né? Isso está sendo bastante divulgado e, e é por quê? Porque o vírus foi transmitido de animais para humanos. Mais uma pandemia acontecendo, historicamente várias outras já aconteceram e tiveram como causa exatamente isso, né? O consumo de animais por humanos, transmitindo as chamadas zoonoses, né? Que são as doenças que são transmissíveis de animais para humanos. Então, assim, isso já está acontecendo há bastante tempo, né? Nós temos um histórico de situações em que estouraram pandemias e continua e nada está sendo feito, né? Então a gente, na verdade, não está tentando solucionar, a gente está tentando apagar o fogo depois que começou o incêndio e não tentar tratar as causas daquele incêndio, né? Eu fiz um breve apanhado histórico aqui, bem rapidinho, de novo, imagino que já vai ter sido comentado, mas bem ponto a ponto, assim, sobre as pandemias que a gente já viveu, né? Eu fiz aqui uma tabelinha. A gente teve nos anos 80 HIV, decorrente de humanos comendo chimpanzés. A gente teve nos anos 80 e 90 a vaca louca. Quem não se lembra da vaca louca foi bem divulgado, né? Bom, quem da minha idade não se lembra, né? Que, bom, veio de bovinos, né? E essa da vaca louca é muito interessante, porque aparentemente o início dela se deu no Reino Unido, quando os criadores de vacas e de bois para consumo, né, começaram a dar de comer para as vacas e para os bois restos de outras vacas e bois, né, então forçando a canibalização. Isso aconteceu, não é a minha área, mas aconteceu algumas mudanças estruturais, se não me engano, envolvendo o sistema nervoso dos animais, né, e causou essa doença. 2003, a SARS, que era um coronavírus também, né? A gente sabe que o coronavírus já esteve aí outras vezes, né? A SARS foi uma dessas vezes. A SARS foi do morcego, que passou por um mamífero que é chamado de gato de Almália. Eu nunca tinha ouvido falar, mas parece que nem gato é. Mas é um mamífero carnívoro e, enfim, o consumo da carne desse animal, né, causou a SARS. Em 2008, isso em 2003, a SARS, né? Em 2008, H5N1, a influenza, né? Também bem conhecida, a gripe aviária, proveniente de onde? Aves, frangos. Em 2009, H1N1, a gripe suína, de suínos, porcos.
Em 2012, a MERS, que também era um coronavírus. E essa MERS é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e ela foi causada por camelos, né? No Oriente Médio existe um consumo de carne de camelos, eles utilizam o leite do camelo, a urina do camelo, várias coisas, e outros desses animais dessas regiões também, mas principalmente os camelos. Em 2014, ebola. O último surto da ebola, segundo a BBC, foi causado por pessoas comendo morcegos. E também teve uma incidência em relação aos primatas, né? Também de consumo de primatas, de carne de primatas, macacos. E agora, em 2019, 2020, nós temos a terceira retorno do coronavírus, que é a Covid-19. Né? E o transmissor da Covid-19 seria um animal silvestre chamado pangolim. E ele se contaminaria com esse coronavírus através do contato com excrementos de morcegos, né? Os morcegos são os vetores, né? Se não me engano é assim que chama. E é muito interessante a gente falar sobre o pangolim, que é um animal que a gente nunca ouviu falar, né? A gente aqui do Ocidente, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar desse animal, mas é só questão geográfica pelo jeito, porque esse animal é muito relevante. É um animal que é vendido nos chamados mercados úmidos da China, né? São mercados vivos, onde os animais são comercializados ainda vivos para serem vendidos para as pessoas consumirem, né? Animais silvestres, animais que, enfim, não são tão disseminada a cultura de alimentação desses animais entre a gente aqui, pra gente seria bem estranho. São os animais exóticos, digamos assim. Então, além do consumo da carne desse animal chamado pangolim, ele também seria usado, as escamas que ele tem, se não me engano, são usadas para medicina chinesa também. Então, as pessoas compram esses pangolins ainda vivos nos mercados úmidos e isso teria causado a transmissão para os humanos dessa pandemia, né? Eles contaminados antes pelos morcegos na sua vida silvestre, tendo contato com os excrementos dos morcegos contaminados. E aí eu me perguntei quem são os pangolins. Porque é possível que haja uma demonização desses animais agora, como se fossem eles os culpados, na verdade. Isso é bem possível que ocorra, se já não ocorreu. Eu ainda não soube muito disso, mas a gente sabe como funcionam essas coisas. E aí me surpreendi ao descobrir, pesquisando, que os pangolins são os mamíferos mais traficados no mundo. E eu nem sabia o que era um pangolim. E eles são apenas os mamíferos mais traficados do mundo. Quando a gente fala em tráfico, a gente está falando em comércio legal. A gente tem outros mamíferos vendidos licitamente para o consumo, em muito maior escala, eu acredito. Mas, falando tráfico, a gente está falando de um ato ilícito. E os pangolins são os mamíferos, então, mais traficados do mundo. Eles são extremamente vulneráveis à exploração dos humanos pela sua própria estrutura anatômica. Eles podem ser caçados facilmente, eles têm baixa taxa reprodutiva e quando eles são pegos, né, eles não conseguem sobreviver em cativeiro e nem se reproduzir. Eles são animais que comem insetos e formigas e eles acho que algumas, não sei se todas as espécies, mas algumas viram uma bolinha quando eles querem se defender, né? Lembrou um tatu-bola, uma coisa assim. Mas a questão, até inclusive a gente viu algumas, não sei se com certeza já viram algumas fotos dos pangolins já mortos, né? Isso me chamou bastante atenção quando eu li esse dado. Eles mortos, eles estão nessa posiçãozinha assim de, né? Quase uma posição fetal, assim, uma posição circularzinha fechada, né? E então é isso, o bichinho estava tentando se defender até o fim. Bom, os pangolins também são protegidos pela CITES, que é a Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Flora e Fauna Ameaçadas de Extinção. Então, nós descobrimos, só sabendo disso, que são animais silvestres protegidos por essa convenção internacional.
A WWF coloca os pangolim, eu fui olhar o site deles e também me surpreendi com isso, entre os grandes 5 que eles falam, os Big Five da CITES, dessa convenção internacional. Os Big Five seriam esses grandes animais que precisam de proteção, né? Super importantes. Então a gente tem elefantes, tigres, rinocerontes, tubarões, que são animais que a gente já sabe que são super caçados e vendidos ilicitamente, né? Enfim, o elefante é o marfim, o tubarão eles pegam não chama barbatana, a partezinha de cima aquela, e enfim, por causa de fins medicinais também, afrodisíacos que dizem que tem, os tigres também, né? Rinocerontes, e sabe quem é o quinto? O pangolim. Eu não sabia nem o que era pangolim. Então é muito interessante a gente perceber assim, a dimensão, que parece um grito de desespero desse animal no mundo agora, marcando não só a existência dele, como, pelo menos pra gente do Ocidente, né? Como a já quase extinção dele, né? Então a gente parte de não sabia nem que existe, para meu Deus, esse animal já está entrando em extinção, e além de ser vetor de transmissão, mas é aí que a gente foca, né? Como seres humanos a gente acaba focando só no que toca a nosso próprio interesse, né? Mas o animal, na verdade, já está quase em extinção. Então, existem aproximadamente 8 espécies de pangolins no mundo. Eles se concentram na Ásia e na África. Aí na Ásia eles começaram a dizimar logo, e aí passaram a proibir, a proteger, primeiro na Ásia, e depois aí passaram a comercializar só na África. Mas aí na África começou a também tomar conta, a dizimarem, a comercializarem para a Ásia, então esse animal. E aí ele precisou de mais proteção, né? E aí que voltamos então a essa convenção, a CITES. Então a CITES é uma convenção que além do próprio texto convencional, com as normas, né, as regras protetivas, o funcionamento, ela tem 3 apêndices. Esses apêndices são classificados conforme o nível de proteção. Então, os animais eles vão ser enquadrados em cada um desses apêndices conforme o nível de proteção que eles necessitam, tá? Então, o apêndice 1 são as espécies ameaçadas de extinção, né? O índice 1 é a maior nível de proteção que esses animais precisam. Então, os animais que estão no apêndice 1, o comércio desses animais é admitido somente em situações excepcionais. O apêndice 2 são espécies que não necessariamente estão ameaçadas de extinção, mas que é preciso um controle da sua comercialização, porque, né, vamos lembrar que animais ainda são coisas, são bens comercializáveis por todos, né? Então, enfim, no mundo inteiro. Quase, né? Apesar de já existirem normas aí, decisões em contrário, na prática ainda é assim que funciona. Então, no apêndice 2, então, eles são animais que são comercializados, mas precisa de um controle desse comércio para garantir a sobrevivência da espécie, né? Para que ela não entre em extinção. E no apêndice 3, são animais que são, assim, protegidos pelo menos em um país e que esse país pede que haja um controle na proteção desse animal. Então, provavelmente esse animal é típico daquele país, naquele país é que tem a população, então o resto do mundo não vai nem saber da existência, nem caçar, e aquele país percebe que se continuar a exploração assim, vai acabar dizimando, né? Os pangolins, onde vocês acham que estão classificados? Os pangolins estão no apêndice 1, maior nível de proteção. Eles passaram para esse apêndice com o tempo, quando começaram a perceber que estavam sendo dizimados, né? Ou seja, eles são animais com risco de extinção que merecem a máxima proteção. E também não podem ser comercializados para fins primariamente comerciais. E mesmo que eles, enquanto animais que estão classificados nesse apêndice 1, mesmo que eles sejam transportados, comercializados, esse transporte não pode prejudicar a sobrevivência deles. Então tem até uma parte do apêndice 1, que daí o apêndice 1 traz um monte de normas, de regras, de como tratar esses animais, né? E eles dizem que para ser transportados os animais que se encontram no apêndice 1,
o transporte deve ser preparado para minimizar qualquer risco de ferimento, dano à saúde ou tratamento cruel. Imaginem, né? Esse é o tratamento que deveria ser dado ao pangolim. Mas não é, né? A China é parte desse tratado do CITES, dessa convenção, tá? Então, o comércio de pangolim, ele é proibido na China. Mas então, por que isso continua acontecendo? Porque o problema é o tráfico, o problema é a comercialização ilícita. É isso que está dizimando esse animal. Então, o que a gente pode refletir sobre isso, né? A gente tem uma convenção internacional, né? A gente tem países sendo parte dessa convenção, impedindo, ou pelo menos proibindo, que haja exploração do pangolim. Mesmo assim, na prática, isso acontece ao ponto de o animal já estar quase extinto, né? Ele é traficado, o mamífero mais traficado do mundo, como nós vimos. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente já tem leis, a gente teve uma convenção internacional, aí poderia dizer, mas a China não assinou. A China assinou, a China faz parte dessa convenção. E mesmo assim, a gente tem um risco para esse animal, né, de quase sumir. O que a gente pode fazer? Por que isso acontece? O que pode ser feito? Então, primeiro a gente tem que analisar, de novo, por que isso acontece. Isso acontece porque tem demanda. Existe uma demanda, o mercado funciona assim, oferta, demanda. Né? Os mercados só estão oferecendo a carne do pangolim porque existe uma demanda por essa carne. Então, só tem gente vendendo, mesmo que ilicitamente, traficando, porque tem gente querendo comprar esses animais para comer. E daí a gente poderia, num lapso, usar um argumento, nesse caso, focar só no caso do pangolim, falar um argumento um tanto xenofóbico, de que, bom, nós ocidentais não comemos pangolim, né? Nós não comemos esses animais silvestres, nós não temos nada a ver, não temos nada a ver com a pandemia, isso é coisa da China, né? Pangolins, chimpanzés, camelos, nós não comemos isso. Mas aí vamos lembrar daquela lista que eu passei antes pra gente. As epidemias que a gente teve no passado foram vindas também de frangos, de suínos, de bovinos, a vaca louca. Então não é bem assim, né, gente? Vamos com calma, vamos sempre cuidar a xenofobia, vamos ter um panorama maior da situação para não falar uma coisa que a gente acabe olhando só pro outro e não olha pro nosso quintal também. E a solução, gente? Bom, vai tomar uma água. Eu sou ativista da causa vegana e para mim é cristalino. A solução é o veganismo. Eu vou conversar com vocês sobre isso agora. Porque o veganismo é o fim da exploração dos animais, de qualquer tipo de exploração de animais. É não comer animais. Se não tiver quem coma animais, ninguém vai precisar vender lícita ou ilicitamente animais. Então parece bem lógico que se não tiver quem compre e quem coma, não vai ter quem venda, né? E o que nos impede de virarmos veganos, para quem não é ainda, né? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, essas pandemias que são recorrentes. E para mim o que nos impede de virar veganos é a mesma coisa que causou essas pandemias, é tudo uma mesma raiz. Que é são coisas que todos nós temos, né? É o nosso egoísmo e o nosso não agir até que nos afete, né? O egoísmo nesse se preocupar só com o meu prazer, com a minha felicidade, a qualquer custo em detrimento dos outros, e o não agir enquanto não me afeta é que eu posso até concordar assim à distância com as ideias, mas como eu não estou sentindo na pele as consequências, eu não vou me mexer ainda. E aí eu retorno pro título, né, dessa fala, que parece que se perdeu, mas o meu objetivo era voltar no fim, que é o que o Fique em Casa da pandemia pode nos ensinar sobre a transição para o veganismo.
Então, pensando nessas duas coisas que eu falei, no egoísmo e no não agir quando não nos afeta, e de novo, isso não é para não veganos, para veganos, todos nós somos assim em aspectos da vida. A gente tá botando um enfoque aqui na situação atual, tá? Vamos pensar no exemplo de veganismo e egoísmo, tá? O que o egoísmo tem a ver com o veganismo? E, de novo, todos passamos por isso. Eu não posso abdicar do meu prazer degustativo, porque ele é mais importante do que a dor e o sofrimento de outros seres. E eu não quero mudar meus hábitos que estão comigo há tanto tempo, mesmo que eles sejam prejudiciais para outros seres. Então, isso é uma forma de ser egoísta, né? E o não agir enquanto não me afeta no veganismo é, mesmo sabendo que o consumo da carne tá degradando a Amazônia, levando animais à extinção, prejudicando o meio ambiente, destruindo o planeta Terra. Aí a gente pensa, ok, mas a minha vida continua a mesma, eu continuo abrindo a torneira da minha casa, ainda sai água potável, não senti nada, nem senti a mudança do clima ainda, né? Nada tá. O máximo que aconteceu é um verão prolongado aí, do aquecimento global. Eu ouvi isso. Tá tudo muito longe de mim, então eu não vou agir porque ainda não tá me prejudicando. Então aqui a gente tem o egoísmo e o não agir enquanto não me afeta no veganismo. É isso que impede as pessoas de virarem vegano normalmente, né? E o exemplo da pandemia, o fique em casa da pandemia. O egoísmo, onde é que entra aí? Ele entra assim, ó. Poxa, ficar em casa, não poder ver meus amigos, meus familiares, é uma baita de uma privação. É muito difícil, e realmente é, né? Todos nós estamos passando por isso, né? Todos nós estamos em quarentena. Aí a pessoa vai pensar, realmente, isso tá me fazendo sofrer muito, e tá fazendo muita gente sofrer muito, e eu não quero de maneira alguma diminuir o sofrimento das pessoas que eu sei que tá acontecendo. A gente tá junto nisso. Mas aí até que certa pessoa vai pensar, poxa, o meu sofrimento é mais importante que o dos outros. Então, eu vou me dar direitos de quebrar essa quarentena, porque eu tô sofrendo muito, meu sofrimento. Eu não aguento mais ficar sem ver meus familiares e meus amigos. Então, se a pessoa pensa assim, se ela se dá um direito, claro, né, gente, guardadas as devidas proporções, tem gente que tá doente, né? Eu tô falando de uma forma geral. Se tu te dá esse direito, tu acha que o teu sofrimento é superior aos demais, também é uma forma de egoísmo que a gente tá percebendo também tá acontecendo agora na quarentena, né, durante essa pandemia. E por outro lado, na pandemia, o fique em casa, agora o não agem quando não me afeta. É pensar assim, ó, olha, eu não conheço ninguém ainda que tenha pegado esse vírus, tá tudo muito longe de mim, eu conheço só um conhecido de um conhecido de um conhecido, e ainda assim essa pessoa era idosa, tinha a saúde muito prejudicada, era debilitado, então não vai acontecer comigo. Então eu vou usar isso como desculpa para reforçar aquela minha ideia de que o meu sofrimento está muito grande e eu não posso aguentar. E vou quebrar a quarentena e não vou ficar em casa, né? Então, eu percebo que a base é a mesma, né? É o nosso egoísmo, o nosso agir só quando nos afeta, que faz com que muitas pessoas não transicionem para o veganismo, porque, enfim, estão pensando num prazer só seu, e o mesmo jeito as pessoas que estão quebrando a quarentena aí, muitas vezes estão pensando num sofrimento que é só seu. Então, para mim, essa é a relação do ficar em casa, da pandemia, com a transição para o veganismo. Quando a gente fica em casa, a gente está pensando na coletividade, a gente está pensando no outro. Mesmo que não tenha alguém da nossa família afetado, a gente está fazendo isso em prol de algo maior. A gente está transcendendo o nosso apenas. A gente está fazendo por todos. A gente tem ouvido falar muito isso, né, nas redes sociais, na mídia, né, as pessoas fazendo campanhas de pessoas dos hospitais, profissionais da saúde. Nós estamos aqui por vocês, fiquem em casa pela gente.
Então, a gente transcende esse egoísmo e esse só agir quando eu ver alguma coisa acontecendo de verdade comigo e a gente fica em casa. No veganismo, a gente vai transcender também a nossa vontade de comer determinados alimentos de origem animal, porque é prazeroso, porque tu vai lembrar que existe muita coisa além disso, porque existem animais sofrendo, porque existe uma floresta sendo desmatada, um meio ambiente sendo destruído, todo um sistema que está sendo alimentado, um sistema extremamente exploratório, né? E aí tu vai agir pensando nesse todo, né? Mesmo que ainda tu não tenha problemas de saúde, mesmo que tu não vai ver uma diferença na prática, na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, da tua rotina. E então, em resumo, o ficar em casa na pandemia, assim como a transição para o veganismo, são sobre pensar nos outros, sobre pensar na coletividade. Vai nos dar trabalho, vai nos fazer sofrer, causar certos incômodos, né, até certo ponto, né, no caso da pandemia, a gente vai ter que ficar em casa, a gente não vai poder ver nossos amigos, nossos familiares, vamos ter que sanitarizar as coisas que a gente estiver usando, vai dar trabalho mesmo, questão de ir atrás de máscaras e tudo, vai sair de uma zona de conforto. No veganismo também, a gente vai ter que abrir a nossa mente, buscar outras formas de cozinhar, muitas vezes, trocar aquele prato de comida afetiva da mãe por uma versão vegana, isso é possível, muito. Para isso a gente vai ter que demandar um tempinho para a gente ir atrás, né? A gente vai ter que buscar essas informações, a gente vai ter que buscar informações nutricionais que já estão aí de sobra pra gente nas redes sociais ou em qualquer lugar, né? Essa questão nutricional do veganismo já tá bem superada, né? Senão tava um monte de vegano morto aí, eu inclusive. E então vai dar trabalho e vai nos fazer sofrer, mas vai valer muito a pena. Então, é isso. Se vocês agradeço, né, pela atenção de todos. Espero que tenha conseguido passar a minha mensagem. Se ficar alguma dúvida, estou sempre à disposição. O Rogério tem o meu contato. Se quiserem me seguir no Instagram, eu falo bastante sobre veganismo lá na minha conta. É @NaniGarbini, tudo junto. E então é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela atenção. Se vocês já estão em casa, continuem em casa. E se ainda não são veganos, por favor, considerem o veganismo. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.